Hey there, se você ainda não me conhece, eu sou a Julia Rive e eu vou te ajudar a falar inglês. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar como que o inglês mudou a minha vida e por que tanta gente fala sobre isso. Eu sou uma das maiores defensoras de que o inglês ele muda sim a vida de todo mundo que fala. E eu vou te contar como que isso aconteceu comigo. E essa não é uma frase tão simples assim, nem uma história tão simples. Porque o inglês, ele hoje, na atualidade, ele é considerado língua franca. Ou seja, quando acontecerem reuniões entre dois países, talvez a gente pode pensar aí na Argentina e na Alemanha. A língua que esses dois países vão usar para se comunicar é o inglês. Mesma coisa vai acontecer entre Brasil e talvez Espanha. A língua pode ser que às vezes vai ser o espanhol utilizado, e muitas das vezes a língua utilizada vai ser o inglês, porque geralmente é a língua que todo mundo dentro de empresas acaba optando por estudar para poder então se comunicar nesse tipo de situação. No turismo a mesma coisa. Por muito tempo, mas eu fiquei um tempo na Espanha e nesse tempo que eu tava lá, a língua que eu mais usei, por incrível que pareça, não foi espanhol, foi inglês. Eu fiz um intercâmbio voluntário lá e eu cuidava de um Airbnb e para receber hóspedes, para falar com quem chegava, a língua que eu usava era o inglês, porque quem vinha para lá, ainda mais turista, não falava o espanhol. E a mesma coisa acontecia quando eu ia passear. Muitas vezes, eu até falo espanhol, mas na hora de entrar nos parques ou me comunicar em algum café ou coisa assim, o pessoal já automaticamente chegava, via que a gente era turista e já falava em inglês com a gente. Nem testava o espanhol. Então a gente acabava conversando em inglês na maioria das vezes. Isso porque o inglês ele se tornou a língua comum, ele é a língua que a gente usa na hora de trocar informações com pessoas que não falam a nossa língua mãe. Só que quando a gente é mais novo, a gente não tem tanto essa perspectiva, a gente não tem ideia do que vai acontecer no decorrer dos anos. Então, quando eu era pequena, eu lembro da minha primeira aula de inglês, chegar em casa, falando pra minha mãe, eu tava no 6º ano. Até falei do que tinha acontecido, o que eu aprendi, eu tava bem empolgada. Mas nunca foi algo assim que eu falei, poxa, vou ser fluente em inglês. Acho que não tinha maturidade pra isso também. Conforme o tempo foi passando e eu fui tendo mais contato ainda com o inglês, eu fui levando ele como uma matéria de escola, porque foi assim que ele foi tratado a vida inteira pra mim. Era uma matéria de escola, eu tinha que estudar pra tirar uma nota regular e passar. Eu até não tinha tanta dificuldade, mas a nossa turma na escola ela era separada em duas. Então a turma da galera que sabia um pouco mais e a turma da galera que sabia um pouco menos. E eu tava sempre na galera que sabia um pouco menos. E os professores faziam isso com a intenção, a gente tinha 2 professores, então a intenção era realmente poder dar mais atenção para os 2 grupos, né? Dar mais atenção para quem já tinha um nível mais elevado e para quem não tinha tanto. Só que eu ia muito bem nesse grupo que não sabia tanto. E ao mesmo tempo que eu conseguia ir muito bem nesse grupo que estava mais fraco, se me jogassem para o grupo mais forte eu iria muito mal. Então a gente ou os professores optaram por me deixar nesse outro grupo. E aí eu fui estudando e eu sempre tirava uma nota regular, assim, entre 8 e alguma coisa, 9 e alguma coisa, às vezes perto de 10 até. E, bom, chegou um ponto, assim, que eu tava entrando no ensino médio, eu vi o meu irmão estudando muito inglês. Ele abria muito vídeo no YouTube, ele assistia sequências de aula no YouTube, ele anotava tudo, ele escrevia tudo, ele pesquisava. E eu achei aquilo, de certa forma, muito interessante. Eu falei, poxa, se o meu irmão mais novo tá fazendo isso, talvez eu possa fazer também. E aí eu comecei a ver, e ele me falou com uma sinceridade, assim, tipo, é só sentar e estudar. Eu falei, vou sentar e estudar? E aí eu comecei a fazer algo meio similar, mas eu me coloquei muito em contato com séries. Eu lembro que a gente até assistiu juntos, How I Met Your Mother. Teve algum outro que a gente assistiu juntos também, alguma comédia, mas eu não vou me lembrar agora. A gente assistia iCarly, às vezes sentava no sofazinho, comia uma pipoca, tomava um tererê e ia assistindo. E foi aí o meu primeiro contato com o inglês, porque ele falava, vamos assistir inglês, vamos colocar em inglês. Eu falava, então vamos colocar. E o bom é que eram séries muito simples,
de comédia mesmo, tranquilinhos, conversas cotidianas, e isso não me incomodava tanto, porque na hora de falar ou de escutar não atrapalhava tanto a minha compreensão. E eu fui percebendo que cada vez mais eu tava entendendo. Aí eu comecei a assistir sozinha, né? Quando meu irmão não tava comigo, eu também tava assistindo. Eu tava assistindo Friends, eu tava ouvindo música, de repente eu tava vendo um e outro filme em inglês também. E eu fui introduzindo meio que inocentemente o inglês na minha rotina, não foi algo muito programado. Depois do que ele me falou, eu comecei a prestar mais atenção, mas nunca foi uma coisa de, poxa, preciso muito. Foi meio natural, foi acontecendo, e eu tinha 15, 16 anos na época, e eu lembro que eu tava me planejando para fazer o vestibular. E eu tava decidida que eu ia fazer letras, mas pela questão da literatura. Eu tinha uma paixão pela minha professora de literatura, o jeito que ela ensinava, como ela envolvia a gente na história. E eu decidi que eu queria também contar do jeito que ela contava, lecionar como ela lecionava, ser uma profissional como ela era. Entretanto, os planos mudaram, eu entrei na faculdade, passei. Só que na hora de entrar na faculdade, a gente tinha três opções até. A gente tinha 3 opções, só que a gente era obrigado a ter uma segunda língua. Não podia fazer só português e literatura, você tem que ter obrigatoriamente uma segunda língua. E eu sempre falei espanhol desde criança, porque a gente teve muito contato. Eu tenho parte da minha família que mora na Argentina, minha mãe nasceu lá, apesar de ser brasileira, ela nasceu na Argentina. Meus pais já moraram lá por um tempo, então o espanhol sempre foi uma coisa muito normal. Só que o meu pensamento foi o mercado de trabalho. Eu falei, poxa, eu já falo espanhol. Mas se eu for entrar no mercado de trabalho, pra mim, talvez o melhor vá ser o inglês. Eu sabia da crescente que era o inglês no mercado. Falei, eu vou sentar e vou estudar, vou aprender a falar inglês, vou me esforçar um pouco, vou dar meu jeito. E aí eu entrei na faculdade, consegui passar. E a gente tinha 4 horas de inglês por semana, só que era um inglês muito básico, então tudo aquilo que eu tava aprendendo ali eu já sabia. Porque, como era uma turma relativamente grande, os professores eles iniciam com a premissa de que você não sabe nada, de que você tá no zero. Então aquele primeiro ano de inglês ali não foi muito proveitoso pra mim, simplesmente porque era algo que eu já sabia. No segundo ano de faculdade, a gente teve 1 mês e pouco de aula e começou a pandemia. Só que um pouco antes, eu recebi uma entrevista para trabalhar numa escola de inglês e a minha chefe perguntou para mim, Júlia, por que você quer dar aula de inglês? E eu fui muito sincera com ela, eu falei, olha, não sei se eu quero dar aula de inglês, mas eu quero trabalhar. Eu quero estar nativa, eu quero começar. E a entrevista inteira foi em inglês, eu já tava meio que me virando, assim, sabe? Eu tava arranhando meu inglês ali, me esforçando, tava estudando do meu jeito. E ela me contratou, falou, não, Julia, tá contratada, então venha trabalhar com a gente. Só que nesse período ela falou assim, olha, pra gente ter uma comprovação do teu inglês, vamos colocar você pra fazer. Ela me deu o último livro, que é um livro pra você atingir o B2, o C1, conforme o quadro comum europeu. E eu estudei, se eu não me engano, por 1 ano e meio em inglês daí, com um professor. Fui fazendo aula. Enquanto eu tava lecionando, eu tava fazendo aula também. E foi aí que eu tirei uma comprovação pra dizer pelo menos, não, já estudei inglês, já tenho alguma coisa mais séria, porque eu tava na faculdade ainda, né? Até aí tudo bem, fui contratada, comecei a trabalhar e deu esse 1 mês ali, eu tava dando aula, fazia 1 mês no presencial e entrou a pandemia. E pra mim, a pandemia foi uma virada de chave. A minha faculdade parou, voltei pra casa dos meus pais um período pra não ficar na cidade maior, né? Meus pais moram no interior, era mais seguro durante a pandemia, eu não ia ficar sozinha também, sabe-se lá Deus quanto tempo. E eu continuei dando aulas online. A minha escola que eu trabalhava acabou investindo muito nisso. Então, mesmo com online, a gente teve treinamentos, a gente aprendeu a usar as ferramentas, a utilizar o material, e eu continuei lecionando, o que pra mim foi o que construiu quem eu sou hoje. Porque logo depois de um período, eu já comecei a ter as aulas da faculdade online também, a gente começou a estudar por ali, e todo o tempo que eu tava em casa, que eu tinha disponível, eu tava estudando inglês. E eu estudava
com alguns sites online. Eu abria sites, eu fazia testes gratuitos, eu assistia série, eu via vídeos. O que tinha de conteúdo para consumir, eu tava consumindo. E na mesma mão, na mesma via, eu tava ali assistindo série, assistindo filme todo dia, porque eu tinha muito tempo, né? A gente tava na pandemia. Reparem que essa história ela é longa. E é por isso que eu falo pra vocês que o inglês ele não se constrói do dia pra noite. Tudo isso tá no meu repertório desde que eu tenho 15, 16 anos. Hoje eu tenho 25 anos. Então, eu tenho um período de 10 anos aí de contato com o inglês, numa frequência relativamente alta. Então, é muito injusto com você mesmo você querer chegar no seu primeiro ano de inglês e estar fluente. Isso são exceções raríssimas, é aquela pessoa que fura a bolha, sabe? Então, nesse período que eu comecei a entrar mais em contato, eu comecei a afiar o meu inglês, a deixar ele mais pronto para a minha necessidade, até porque eu ia trabalhar como professora. E durante a pandemia eu percebi que eu gostava muito de trabalhar com o inglês. Apesar de eu ter iniciado o trabalho sem saber se era o que eu queria, eu descobri que era. Quanto mais eu praticava, quanto mais eu lecionava, mais eu via que era aquilo que eu queria fazer. E no começo eu trabalhei muito com crianças e adolescentes, mas eu percebi que o meu público, que eu mais tinha interesse, eram os adolescentes. E depois ainda fui perceber que eram os adultos e não os adolescentes. Então hoje eu trabalho só com adultos. A gente atende adolescentes na escola, mas não sou eu que atendo, são os outros professores, porque o meu público mesmo são os adultos. Eu tenho uma paixão por esse nível de ver os adultos, né, depois de ele ter passado a adolescência, a infância, sem aprender, tá na fase adulta e começar a desenvolver e se sentir mais corajoso. É algo que realmente me atrai muito na minha profissão. E mesmo depois de todo esse percurso, de ter me formado na faculdade, de ter estudado, até hoje eu faço aula de inglês. E eu faço aula de inglês com outros professores. Então, o inglês ele não é uma coisa que você aprende e um dia ele termina. Ele continua precisando de prática, de trabalho, de reforço, de estímulo. Não é algo como a bicicleta que você aprende uma vez e você vai andar de bicicleta para sempre. Ele precisa ser ativado, ele precisa ser trabalhado. Então hoje o inglês ele continua sendo parte da minha rotina, ele continua estando presente ali em todos os momentos. E isso me permitiu ter confiança, viajar, trabalhar. Acho que eu sou empresária hoje porque eu tenho inglês. Se não fosse isso, eu não sei o que eu estaria fazendo. São coisas que a gente só percebe com o tempo e me permitiu ajudar muita gente. Eu acho que todo mundo tem um propósito por trás daquilo que faz. E o meu propósito é ajudar as pessoas a se sentirem confiantes, a falarem, a buscarem experiências novas por meio de uma língua que deveria ser direito de todo mundo, que deveria estar com todo mundo. E eu quero, da melhor forma possível, poder ajudar essas pessoas que ainda não falam, que ainda estão estudando, que ainda estão trabalhando. E esse foi um pedacinho da minha história, então se você também quer falar inglês, se você também quer ter essa mudança e uma perspectiva nova de mundo e de vida, entra em contato com a gente, temos vagas, é só clicar no link, se inscrever que a gente vai entrar em contato com você. Você pode me seguir no Instagram também. Se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo de forma gratuita comigo. Tem muitos vídeos já sobre a língua mesmo. Comenta aqui, me conta sobre a sua história com o inglês. Bye!